Que a paz de Jesus, o príncipe da paz, inunde os nossos corações, hoje e sempre. Hoje eu vou falar de um personagem da Bíblia que, com exceção de Jesus, é o que eu mais amo. Eu sempre brinco que quando eu chegar na glória, depois de abraçar muito Jesus, eu quero saber quem é José. José, o filho de Jacó. José tinha uma vocação dada por Deus para transformar mal em bem, para transformar tragédias em bênçãos. A história de José é o símbolo de uma vida abençoada e próspera. Por um único motivo, que era assim, não era algo dele, era algo dado por Deus mesmo, mas porque ele nunca tirou o olhar dele de Deus, nunca tirou o olhar dele do reino de Deus. Ele era o filho predileto, né? Como todos sabemos. Jacó tinha tido 10 filhos com uma das esposas. Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel. E ele já tinha 10 filhos e Raquel não podia ter filhos. Raquel não tinha filhos. E de repente, Raquel tem um filho e dá o nome de José. Depois ela teve outro que se chama Benjamim. Então, por isso as 12 tribos de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Bom, voltando. Então, José era o filho predileto, por ser filho da mulher amada, porque Jacó amava Raquel. Então, Jacó foi cercado de conforto, segurança, carinho. E, de repente, os seus irmãos sentiram muito ciúme dele, com razão. Eles só não tiveram razão de fazer o que eles fizeram, mas tinham motivo de ter ciúme. E aí eles tramam uma situação e eles jogaram José numa cisterna fria para esperar a morte. Dessa cisterna, ele foi para o mercado de escravos. De homem livre, ele passou a ser escravo, e escravo de um outro país, que era o Egito. Porém, a morte certa já deu lugar à possibilidade de vida, mesmo sendo uma vida de um escravo. Então, do mercado de escravo, ele foi à casa de Potifar, que era capitão da guarda pessoal de Faraó. De escravo, ele foi aprisioneiro de uma forma injusta. Quando parecia que a vida dele estava melhorando, tudo piorava de novo. Mas de prisioneiro, ele chegou a governador do Egito. Ou seja, da expectativa de condenação, José teve sua vida totalmente revirada. Essa história toda é contada no livro de Gênesis, no capítulo 37 ao 50. Aí não dá para ler tudo. José teve sua vida marcada pelas dificuldades, no entanto, marcada também pelas bênçãos de Deus. Ele foi abençoado em casa, porém odiado pelos seus irmãos. Ele foi abençoado na cisterna, porque ele não morreu. Ele tinha ali uma sentença de morte, mas teve a bênção de ficar livre pela consciência de Rubens, que era o irmão mais velho, quer dizer, o filho mais velho de Jacó, que disse: não, morrer não, que os outros queriam matar. Aí Rubens disse: não quero que nossas mãos fiquem sujas de sangue. E aí eles resolveram vender José, né, como escravo. Então ele foi comprado por um alto preço por um alto oficial de Faraó. E ali ele foi abençoado como mordomo, admirado e respeitado pelo seu senhor Potifar. Mas depois, o que acontece? Sofre assédio sexual da mulher de Potifar. Mas ele não se corrompeu, ele não cedeu. Mas aí ela arma uma situação como se ele tivesse assediado, ela torce, como as pessoas iníquas fazem, e ele foi parar numa prisão. Mas na prisão ele foi abençoado. Apesar das circunstâncias, Deus lhe deu sonhos e o dom de interpretá-los, fazendo com que os guardas da prisão o admirassem.
Então ele foi abençoado como homem de Deus. José pôde ver o futuro, pois a sua visão não se restringia à estreiteza e à injustiça daquela prisão. Ele depois, por causa da interpretação dos sonhos que Deus deu esse dom a ele, que ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, e um deles foi ele voltou, foi absolvido e voltou lá para viver com o Faraó. E Faraó tem um sonho, e aí esse homem se lembra: tem alguém que tem o dom de interpretar sonhos. E aí o Faraó manda chamar José. José foi fiel no pouco, ele sempre foi fiel a Deus, por isso Deus o colocou no muito. José foi fiel naquilo que ele podia ser, naquilo que estava ao seu alcance, e Deus o colocou sobre o muito. E Deus deu uma inteligência a ele assim magistral, e numa época que o mundo tinha fome, né? E aí tem a ver com o sonho de Faraó. José monta uma estratégia para que nos 7 anos de fartura eles pudessem armazenar muitos alimentos para que depois, nos outros 7 anos de escassez, houvesse comida suficiente para o povo egípcio e para todos os povos que viessem até ele. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Gênesis 45, os versículos 5 e 8. Gênesis 45, quer dizer, eu vou ler só o 5 e o 8, depois eu vou pular para o 50. O capítulo 45, versículo 5 e 8 diz assim: não, mas aí deixa eu contar. Não, eu estou contando a história pela metade. Nisso, aconteceu que José previa, né? As pessoas vieram por causa da fome até o Egito, porque sabiam que lá tinha comida. E quem chega? Os irmãos de José, aqueles que o tinham vendido, que o tinham traído. E aí José estava muito diferente, provavelmente ele era muito garoto e já tinha se passado muitos anos. E eles não reconhecem, mas José reconhece eles. E depois de muito choro, ele se apresenta no versículo 3, ele diz a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. No 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Olha agora, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aí eu pulo para o 8, versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha que coisa maravilhosa. E aí no 50, eu vou pular para o capítulo 50, eu vou ler do 19 ao 21, que diz assim: na verdade, eu não vou ler isso agora para vocês, sabe por quê? Porque eu tenho que contar primeiro, né? O que acontece? José manda vir o pai, vir os outros irmãos. Tem muita história aí nesse capítulo 46, 47, 48, 49. E aí eles vêm todos e tem aquela emoção de Jacó abraçar seu filho José, e José abraçar seu pai. E ele foi assim, foi um momento maravilhoso. E depois Jacó morre.
E quando Jacó morre, e aí é essa passagem que eu quero ler, quando Jacó morre, os irmãos morrem de medo. Falam, agora sim, antes ele não ia fazer nada contra nós, né? José tinha poder, era governador do Egito, era o segundo homem mais importante do Egito, numa época que o Egito dominava o mundo. Mas, não, ele não fez nada contra nós, porque ele nosso pai ainda vive, mas quando Jacó morre, eles é que morrem de medo de aí José fazer alguma coisa contra ele. E aí ele diz uma coisa tão, tão, tão linda. No versículo 19, respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que coração é esse, meus irmãos, minhas irmãs? Ele podia ter se vingado, mas José não perdeu a visão do reino, não perdeu a visão da soberania do Senhor. Por isso ele pôde liberar perdão aos seus irmãos. Vemos em José 8 marcas de um ser humano abençoado. Ele tinha a visão do reino de Deus, ele tinha a visão do futuro e sabia que Deus tinha algo para ele, e ele cria nisso de todo o seu coração. Ele tinha uma fé inabalável no Deus da vida dele. Em segundo, ele tinha caráter. Ele resistiu à tentação do pecado quando aquela mulher fez de tudo para se deitar com ele. Mas ele foi fiel ao seu patrão e, evidentemente, fiel a Deus. Mas ele tinha graça, graça que foi dada por Deus a ele. José agradou, e ele era simpático, né? A outra marca. José agradou o carcereiro, e isso era sinal de que ele mesmo, na prisão, mantinha um bom humor, não reclamava, não murmurava e nem tinha atitude de autopiedade. Apesar do sofrimento e humilhação, José irradiava graça, simpatia. A quarta marca, sabedoria para ser oportuno. Falou ao copeiro mor para que se lembrasse dele. José tinha feito um favor ao copeiro e não perdeu a oportunidade de lembrá-lo disso na hora certa. Uma pessoa abençoada sabe aproveitar as ocasiões com sabedoria, percebendo as oportunidades que Deus lhe dá. A quinta marca é a positividade. Uma pessoa abençoada não vê a desgraça, a dificuldade com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios para administrar os momentos difíceis. A sexta marca era coragem. Aceitou o maior desafio dos seus dias, livrar toda a terra da fome. Não se encolheu, creu na capacidade que Deus havia dado a ele. A sétima marca, o perdão. José perdoou seus irmãos. Uma pessoa abençoada não guarda rancor, não guarda ressentimento, não é uma pessoa amarga, muito menos tem o desejo de vingança, porque sabe que a vingança pertence somente a Deus. E a oitava marca é a esperança na justiça de Deus. José não respondeu às acusações, nem ficou murmurando, revoltado com Deus e com todos à sua volta. Quantas vezes, por muito menos, a gente está reclamando de Deus? José tinha consciência do que lhe havia acontecido e esperou com paciência e tranquilidade na justiça de Deus e nunca, em momento algum, perdeu a visão do reino de Deus. Em nenhum momento José tirou seus olhos do trono do Deus Todo-Poderoso. Nunca murmurou contra Deus e nem contra os homens. José não deixou que a dor e as injustiças o contaminassem.
Continuou a ser íntegro apesar das circunstâncias. Não houve sofrimento que o fizesse corromper. Ele não se tornou uma pessoa amarga, revoltada, injusta, nem abrigou em seu coração desejo de vingança. Em tempos difíceis como os nossos, o único projeto capaz de dar certo é o projeto de José. Não assuma as dificuldades como irreversíveis. Não aceite o ódio e a revolta em seu coração. Se você cair na cisterna ou na prisão da depressão, da angústia, do medo, da frustração, da derrota, lembre-se, sempre há um modo de sair da cisterna ou da prisão. Não tenha medo de crescer. Peça sabedoria a Deus para saber lidar com as bênçãos e com o sucesso. Não acredite que existam situações imutáveis e irreversíveis. As tentações e as lutas vêm na proporção da nossa força e Deus nos dá graça e coragem para enfrentá-las. Não se assombre diante dos grandes desafios. Se Deus lhe escolheu, é porque o Espírito Santo vai te capacitar. Quando Jacó e sua família entraram no Egito, somavam 60 pessoas. Quando o povo saiu, eram milhares, todas abençoadas, alimentadas, supridas, graças ao entendimento perfeito e à aceitação madura da vontade de Deus por parte de José. E esse versículo 20 do capítulo 50 eu quero repetir porque ele é lindo demais. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse versículo é um dos mais belos das Escrituras Sagradas, pois demonstra o dom de Deus que havia em José em perdoar. Demonstra sua capacidade de nunca perder a visão do reino de Deus e seu entendimento e sabedoria de saber que Deus pode transformar toda maldição em bênção, toda tragédia em bênção. O poder e autoridade a José conferidos por Faraó não lhe subiu à cabeça. Ele atribuiu tudo a Deus. José foi um instrumento que Deus usou para assegurar o cumprimento da sua promessa a Abraão, seu tataravô, de fazer sua semente uma grande nação. Façamos como José em todas as situações da nossa vida. Não podemos perder a visão do reino de Deus. José foi um instrumento que Deus usou para assegurar o cumprimento da sua promessa a Abraão, de fazer de sua semente uma grande nação. Vamos fazer como José em todas as situações da nossa vida. Que a gente não perca, que nós não percamos a visão do reino de Deus. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia que Ele está com você em todas as situações de dificuldade. Mas você tem que entregar totalmente sua vida a Ele para que Ele cuide de você e vá à frente, e vá à sua frente em todas as suas dores, em todas as suas lutas. José fez de sua dor e de suas lutas uma oportunidade para se entregar mais e mais ao Deus Todo-Poderoso. Faça você a mesma coisa, porque se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará. Em todos os seus desafios, coloque Deus à sua frente, olhe para o trono e permita que Deus trabalhe em sua vida. Minha oração por mim e por você é que tenhamos uma fé inabalável em Deus, a despeito de todas as circunstâncias. Minha oração por mim e por você é que nada que possa nos acontecer possa tirar nosso olhar do reino de Deus. A exemplo de José. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós
e que Ele tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.